Muito boa noite a todos os senhores presentes à Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. Nós damos início oficial à audiência pública convocada para debater o projeto de lei 018/2015 do Legislativo Municipal de Marechal Cândido Rondon, que dispõe sobre o horário de funcionamento de bares, lojas de conveniência similares, casas de espetáculos e shows do município de Marechal Rondon e da outras providências. Dando início aos trabalhos, repasso às mãos do secretário o edital de convocação para audiência pública. Edital de convocação para audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, usando das atribuições legais, resolve convocar a população para audiência pública a ser realizada no dia 24 de novembro de 2015, a partir das 19 horas, na Sala de Sessões do Poder Legislativo Municipal, tendo como matéria o projeto de lei 18/2015, que dispõe sobre o horário de funcionamento de bares, lojas de conveniências e similares, casa de shows do município de Marechal Cândido Rondon. Registra-se e publica-se, vem assinado pelo presidente, vereador João Marcos Gomes. Bem, nós fomos contatados por alguns empresários do setor de bares, restaurantes, lanchonetes, principalmente próximos a educandários em Marechal Cândido Rondon, uma vez que existe já uma lei em nosso município do ano de 2007 que disciplina o horário de funcionamento de bares, lojas de conveniência similares e também estabelece algumas restrições para o funcionamento de estabelecimentos nas proximidades de educandários, principalmente de ensino fundamental e ensino médio, em Marechal Cândido Rondon. E essa visita, esse contato, motivou a elaboração de um novo projeto de lei, visando flexibilizar essa questão da distância de até 100 metros, e novamente essa questão do horário volta a ser debatida. E o objetivo dessa audiência pública é convidar a sociedade de Marechal Cândido Rondon para comparecer ao Poder Legislativo e dar a sua opinião em relação a esses horários, a esse funcionamento, para que nós possamos, é claro, colocar essas propostas da audiência pública no projeto de lei e esse projeto de lei atender aos anseios da comunidade. O vereador não impõe lei. Nós elaboramos as leis, aprovamos as leis, mas essas leis têm que estar conforme os interesses da comunidade. Por isso, da audiência pública. Vocês podem perceber o grande número de cidadãos de Marechal Cândido Rondon que superlotam as dependências aqui da Câmara de Vereadores para debater esse assunto. É um assunto que impacta o dia a dia de todo e qualquer cidadão. Interessante que, para as pessoas que estão aqui conosco, que nos acompanham através também da internet, a transmissão desse trabalho, a legislação municipal, nós temos a legislação federal aprovada pela Câmara e Senado, a legislação estadual pela Assembleia Legislativa e a legislação municipal, que é toda ela aprovada, discutida, aprovada ou rejeitada pela Câmara de Vereadores. Isso impacta na atividade profissional, impacta no seu dia a dia, desde o funcionamento de um carrinho de cachorro-quente, funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, desde o tamanho da rua, código de obra, código de postura, uso e ocupação, parcelamento urbano, código tributário, os impostos do município, todos eles passam pela Câmara de Vereadores. Então a gente entende que o vereador é aquele sujeito que pede a lombada, que manda troca de lâmpada para fechar o buraco, para cascalho na rua, mas o trabalho vai muito mais além, que desde aqueles que praticam serviço, código tributário, a tarifa, o que você paga, o que você deixa de pagar, passa pelo Poder Legislativo. E esta lei, conforme aprovada em 2007, inclusive já uma lei municipal, serviu para embasar decisões judiciais contrárias a empresários de Marechal Cândido Rondon no que diz respeito ao funcionamento na proximidade de estabelecimento. Ou seja, a lei municipal, o promotor, o juiz, os tribunais, quando julgam alguma coisa relativa ao município de Marechal Cândido Rondon, eles se embasam na legislação do município, a lei municipal. E por isso, nós resolvemos alterar esse projeto, flexibilizar e abrir a oportunidade para que o cidadão se manifeste em relação a esta questão que diz respeito à vida de todos nós aqui em Marechal Rondon, e principalmente dos empresários desse setor de atividade. Como é que funciona uma audiência pública? Nós vamos realizar a leitura desse projeto de lei, nós temos aí uma minuta desse projeto de lei, e posteriormente nós vamos abrir a palavra
a quem quiser se manifestar, num tempo de até 3 minutos, e a pessoa nessa manifestação pode elaborar uma proposta, o que ele pretende, em termos de alteração ou não desse projeto de lei. Só manifestar a concordância ou pode manifestar também a sua opinião. Essas propostas todas serão anotadas pela nossa assessoria e, posteriormente, nós vamos votar essas propostas se nós incluímos ou não incluímos as propostas para alterar. Porque isso aqui é um projeto de lei, e um projeto de lei não é uma lei pronta. Ela pode sofrer alterações, pode sofrer emendas, e essa lei só será uma lei definitiva depois de aprovada pelos vereadores em 2 discussões e sancionada pelo prefeito municipal. Inclusive, no artigo 12º dessa lei, nós tivemos essa preocupação, o artigo 12º, fica revogada a Lei Municipal 3.808, de 26 de outubro de 2007. Então, com a aprovação, por enquanto não está revogada. A partir da aprovação e da sanção dessa lei, a lei de 2007 fica revogada e passa a valer uma nova lei que nós estaremos discutindo nessa noite. Portanto, eu peço ao nosso secretário, vereador Hilário Hofstetter, para que faça a leitura do texto do projeto de lei 18/2015, para que vocês podem ouvir com bastante atenção, anotar se quiser, para posteriormente se manifestar em relação a esta lei e às alterações. Então preste atenção até no artigo 1º, artigo 2º, olha, sugiro uma alteração no artigo 1º, uma alteração no artigo 2º, então fiquem atentos à leitura deste projeto de lei. Com a palavra, o nosso secretário, vereador Hilário. Projeto de Lei 18/2015, emenda, dispõe sobre o horário de funcionamento de bares, lojas de conveniências e similares, casas de espetáculos e shows no município de Marechal Cândido Rondon e da outras providências. O vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais e tendo por base o que preceitua o artigo 157, 9º, inciso I, do regimento interno dessa Casa de Leis, apresenta o seguinte projeto de lei. A Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Através da presente lei, fica definido o horário das 6 horas até as 24 horas para o funcionamento de bares, lojas de conveniências, lanchonetes, casas de sucos e similares, no município de Marechal Rondon, Estado do Paraná, para funcionamento entre os dias de domingo a quinta-feira, e das 6 horas até as 2 da manhã para sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados. Parágrafo único. Consideram-se bares e estabelecimentos definidos pelo alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon o que haja venda de bebidas alcoólicas no local. Artigo 2º. As lojas de conveniência instaladas em postos de combustíveis, em farmácias e drogarias, bem como em outros locais, ficam obrigados a atender o que determina a presente lei, em especial ao horário previsto no caput anterior desse artigo. Artigo 3º. Casas de espetáculos, boates, restaurantes e shows podem ter seu horário de funcionamento prorrogado para além do previsto no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. A solicitação da prorrogação do horário de funcionamento deve conter a justificativa, ficando condicionado ao cumprimento da integralidade das disposições contidas no inciso do artigo 6º desta lei que vai ser lida à frente. Artigo 4º. Caso os estabelecimentos beneficiados pela prorrogação do horário de funcionamento venham a descumprir um ou mais itens constantes desta lei, sendo reincidentes, terão sua licença especial de funcionamento cassada pela autoridade competente. Parágrafo único. No caso de aplicações do contido caput deste artigo, fica a empresa obrigada a cumprir o horário estabelecido no artigo 1º desta lei no prazo de 6 meses, podendo após este período apresentar novo pedido de prorrogação de horário de funcionamento. Artigo 5º. Eventos esportivos ou outros promovidos por igrejas, comunidades, clubes, entidades, associação de moradores poderão seu término posterior ao limite do horário estabelecido no artigo 1º, desde que solicitada perante o setor competente da Prefeitura Municipal. Parágrafo único. A solicitação de prorrogação de horário deve conter a devida justificativa, sendo válida a pena para o referido evento. Artigo 6º.
Os estabelecimentos descritos na presente lei que desejam promover eventos devem obrigatoriamente, sem prejuízo de outras exigências legais, atender os seguintes requisitos. Primeiro, licença expedida pela Vigilância Sanitária. Licença do setor competente da Prefeitura para isolamento acústico do referido estabelecimento, conforme a explicação da legislação municipal em vigor. Inciso 3º. Disponibilizar acesso para pessoas portadoras de deficiência. 4º. Contar com laudo de vistoria emitida pelo Corpo de Bombeiros. 5º. Efetuar o controle de portaria com limitação de público nos termos orientados pelo Corpo de Bombeiro. 6º. Realizar comunicação do horário de funcionamento para a Polícia Civil e Militar. Artigo 7º. Os estabelecimentos previstos nos artigos 1º, 2º e 3º que vierem a infringir a disposição desta lei sofrerão as seguintes penalidades. Primeiro, advertência por escrito. Segundo, multa de 5 unidades de valor de referência, VR, no município na segunda infração e suspensão imediata da licença de funcionamento em horário especial, se for beneficiado com a prorrogação do horário de funcionamento. Terceiro, multa 10 unidades de valor de referência, VR, do município na terceira infração e, quarto, cassação do alvará de funcionamento com lacre de todas as entradas a partir da 4ª notificação de infração. Artigo 8º. O setor competente da Prefeitura Municipal pode solicitar auxílio policial para cumprimento da penalidade administrativa de cassação do alvará de funcionamento sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Artigo 9º. Nos imóveis onde ocorrer a cassação de licença de funcionamento, fica vedada a liberação de novo alvará no período de 6 meses para o mesmo tipo de comércio, indiferente se o solicitante do registro do funcionamento for o mesmo proprietário ou locatário. Artigo 10º. Fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais, descrito no artigo 1º desta lei, nos horários compreendidos entre as 6 horas às 19 horas dos dias de segunda a sextas-feiras, quando localizados a menos de 100 metros de distância de estabelecimentos de ensino público ou privado, sejam eles municipais ou estaduais, relativos ao ensino fundamental e médio. Outro, em estabelecimentos situados a menos de 100 metros de distância de igrejas, ficando vedada a comercialização de bebidas alcoólicas durante a realização de atos religiosos. Segundo, em estabelecimentos situados a menos de 100 metros de hospitais, fica vedada a comercialização de bebidas alcoólicas independente do horário. Terceiro, o descumprimento do contido neste artigo ensejará a aplicação das penalidades contidas nesta lei, em especial as disposições no artigo 7º. Artigo 11º. O Executivo Municipal pode conceder novas licenças de funcionamento para bares, lanchonetes, casas de suco ou similares em imóveis localizados a menos de 100 metros de distância de igrejas e estabelecimentos de ensino público ou privado, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no artigo anterior. Artigo 12. Fica revogado a Lei Municipal 3.808, de 26 de outubro de 2007. Artigo 13º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Nesses termos, pede deferimento, sala de sessões, em 4 de novembro de 2015, assinado pelo vereador-presidente, vereador João Marcos Gomes. Bem, senhores, esse é o texto da lei, é bem semelhante ao texto da lei que já existe, que já está em vigor. Esse texto da lei é uma lei de 6 de outubro de 2007 e flexibiliza a questão do que diz respeito aos estabelecimentos a menos de 100 metros. E foi tomado um cuidado nessa lei de que, próximos aos educandários da rede municipal e estadual de ensino fundamental e médio, a comercialização fosse realizada somente a partir das 19 horas. Então, a partir de agora, nós vamos solicitar a nossa assessoria que faça a inscrição e as pessoas terão direito de se manifestar para sugerir algumas propostas em relação a este projeto de lei. As pessoas que desejarem, nós solicitamos, vereador Adriano, por favor, nossa assessoria,
Nosso procurador jurídico aqui, Giovanni, já faz... Pessoal, quem tiver alguma manifestação e quiser sugerir alguma alteração, por favor, fique à vontade, é só levantar a mão e vai ser liberado aí para a manifestação. Giovanni, só anota o nome, por favor, e vamos à inscrição. Dependendo do número de pessoas que precisam manifestar, a gente pode flexibilizar, inclusive, um pouquinho o tempo da manifestação. Pela ordem, vereador Adriano. É só para esclarecer a comunidade, é importante falar o nome e falar no microfone que fica gravado para depois redigir a ata com a opinião de cada pessoa que vai falar no momento. Pessoal, então, no momento de iniciar a manifestação, o nome, se possível, o estabelecimento. Lembrando que essa sessão está sendo transmitida via internet, através do sistema. Vocês podem verificar aqui na minha direita, nós temos uma câmera, à esquerda tem outra câmera e no fundo também, então, há uma cobertura de imagem de todos os cidadãos que acompanham esta audiência pública. E pode ficar muito à vontade para se manifestar contrário, favorável, para sugerir algum ponto que possa melhorar. Esse debate é um debate democrático. Nós não somos os donos da verdade. Por isso estamos fazendo uma audiência pública para poder ouvir a população e a população manifestar a sua opinião. Então, a primeira pessoa inscrita pode fazer uso da palavra. Fique à vontade. Só o microfone. Estamos ainda fazendo as inscrições. As pessoas interessadas em se manifestar, por favor, doutor Giovanni, que está aí com a camisa verde, só levantar a mão, ele já faz a inscrição e, posteriormente, nos traz a lista que nós vamos chamando conforme a relação de inscrição. Primeiro inscrito, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Eslis Paulo, eu sou fiscal fazendário aqui, no momento represento tanto a comunidade, mas como também a administração pública. Eu venho falar da opinião da fiscalização, né, em relação a esse termo desse projeto de lei que vem alterar a Lei 3.808. A alteração que a gente observa aqui que aconteceu foi no artigo 10º, onde acho que diminuiu o horário de não poder vender bebida alcoólica. Acrescentando, eu gostaria que o comitê gestor, um comitê que era mencionado na lei antiga, acho que deveria ser suscitado também nesse projeto de lei. Com relação a essa alteração dessa lei, eu não vejo necessária, até mesmo porque essa discussão hoje se dá pelo efetivo poder de fiscalização da prefeitura através da fiscalização de postura, que na época notificou um comerciante por estar estabelecido a menos de 100 metros do estabelecimento de ensino. No que resultou das negociações, o estabelecimento de um termo de ajuste de conduta entre a prefeitura e o comerciante, no qual rejeitou esse termo de ajuste e pleiteou um mandado de segurança junto ao judiciário, que decorreu vários anos. Ele teve medida liminar que autorizou que ele vendesse bebida alcoólica nesse tempo, contrariando a legislação municipal, que foi infrutífera, né? Foi reconhecido até pelo Tribunal de Justiça do Paraná que essa lei tem validade, que ela não deveria ser ferida. Eu gostaria de saber, assim, o que esse novo projeto vem a tutelar. Porque na Lei 3.808, eu acho que o que buscava se tutelar com essa proibição de venda de bebida a menos de 100 metros de distância de ensino era a criança, que está protegido na Constituição Federal. Na Constituição Federal, nós temos lá o título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, artigo 5º, né? Inciso 1º, onde fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Aí no parágrafo 2º, ele vem falando que direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes de regime dos princípios elaborados ou tratados internacionais.
Seguindo esse parágrafo 2º do artigo 5º, eu trago aqui a Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, tá? que diz que o Estado tem que proteger a situação de menores e jovens. A Constituição Federal, na observância dessa declaração, ela traz em seu título 8º da ordem social, da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso. No artigo 226, 227, onde que diz que é dever da família, da sociedade, principalmente do Estado, assegurar à criança, ao jovem, ao adolescente, absoluta prioridade, direito à vida, saúde, alimentação, educação, profissionalização, respeito à liberdade e à convivência familiar comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. Então vocês tomam cuidado que a gente pode estar tratando de uma negligência nessa situação. A Lei 8.069 de julho de 1980, que é o Estatuto da Criança, o ECA, ele traz algumas considerações em que fala que o Estado deve ter esse cuidado, esse zelo, essa preocupação em proteger os jovens e as crianças, tá? Opa. No título da prevenção, diz que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação ao direito da criança ou do adolescente. Também fala que é proibido a venda ao adolescente de bebidas alcoólicas. A gente sabe também que os estabelecimentos comerciais em nenhum momento vai vender bebida alcoólica. Mas assim, a preocupação que essa lei teve quando foi criada é que os adultos que estão no entorno dos estabelecimentos de ensino, que pode, pelo uso, você sabe que a bebida é uma droga lícita, mas que é proibida aos menores, ou seja, esses adultos podem estar chegando a influenciar esses jovens também. Eu não vejo se o horário das 6 até as 7 horas seria um limitador, porque no raio de 100 metros, ou até mais, eu acho que 100 metros é até mínimo. Acho que essa lei devia ser estabelecida num raio até maior. Se a gente observar países de primeiro mundo, desenvolvidos, é proibido o consumo de bebida alcoólica na rua. Autorizado o consumo de bebida alcoólica só dentro dos estabelecimentos. Então, assim, a nossa lei até que é muito branda. Eu vejo, assim, que essa flexibilização que esse projeto de lei vem trazendo para autorizar a venda de bebida alcoólica perto de estabelecimento de ensino até às 6 horas e depois das 7 horas da noite, ele seria tanto quanto prejudicial. Outro problema, muitas vezes a gente escuta um jargão muito comum, né, entre a população, e falar assim, cadê a fiscalização que não está aqui? Cadê a fiscalização? A gente vai observar que nesses momentos, desse horário aí, muitos estabelecimentos desses não vão parar de vender bebida. E aí vamos questionar, cadê a fiscalização que não está aqui? E tudo isso ensejou de um efetivo poder de polícia, de fiscalização, que fez obedecer uma lei municipal. Então, assim, pessoal, eu vejo que deve ser levado em consideração essas observâncias na questão da proteção do jovem e dos adultos, tá? Das pessoas adultas que vai estar ingerindo bebida perto desses colégios. A gente sabe que o que leva muitas pessoas à proximidade das escolas para poder tentar desviar a conduta das crianças, oferecendo drogas ilícitas, drogas lícitas. Então, isso vocês deveriam tomar um pouco mais de cuidado nesse sentido. A propositura seria que manter esse horário. Eu não entendo por que perto do hospital é proibido o dia todo. Que bem tutelado que está se protegendo no hospital. Alguém comprar bebida e levar para dentro do estabelecimento do hospital? Que ali, ou o enfermo sair e for tomar alguma coisa? Na igreja também. Eu não vejo assim motivo para se querer proibir o consumo de bebida alcoólica ao entorno desses outros estabelecimentos. Mas tudo bem, a lei existe, a lei é válida, reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, em segunda instância, pela Igreja Turma, que considerou válida a lei,
denegando o pedido do postulante. Wesley, só para nós não avançarmos muito no tempo, sua proposta, então, era a manutenção da lei de 2007. Sim, a manutenção da lei de 2007, esse caso do vingar, que seja colocado nesse texto aí, o comitê. O comitê seria muito importante para poder gestionar muitas coisas, até mesmo se fala... Então, o comitê tem que ser estabelecido, tem que ser formado entre entes do poder público e entes da iniciativa privada. Até o momento não existe. Não existe. Tá, ok, então. Devia ser fomentado isso. Essa é a proposta. Ok, muito obrigado. Então fica anotada essa proposta, doutor, em relação à manutenção dessa lei, ou então a inclusão de um comitê para fazer o acompanhamento da execução dessa legislação. Escrito o senhor Sérgio Marcucci. Tá. Eu gostaria da nossa assessoria já anotasse também essas propostas, para que posteriormente nós vamos colocar todas essas propostas em votação posteriormente. E interessante que, se possível, a lei está aqui, se houver necessidade de subir ou descer para que acompanhe os artigos e as sugestões de alteração, é só nos solicitar que nós mandamos subir ou descer a tela aqui em relação ao texto dessa lei. Senhor Sérgio, por favor, com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, presidente João Marcos, a todos os vereadores presentes, a comunidade aqui. E eu preciso colocar ressaltar aqui para o nosso amigo que usou a palavra antes, João, que no próximo posicionamento que ele for ter, ele colocar que não foi só uma empresa que foi prejudicial a essa lei que criou, ou pode colocar a minha também, e eu vou usar o primeiro minuto para te dizer onde é que eu fui prejudicado. Onde eu tenho a papelaria hoje, primeiro eu tenho a livraria Unixerox, e na outra esquina o Hora Extra Café, que é um bar que eu tive que criar depois de 6 anos de construção, né? Depois de 6 anos de construção do outro lado onde é a livraria hoje, eu não pude montar o bar lá porque foi proibida a venda de bebida alcoólica na frente das faculdades, depois que estava pronta. Toda a parte de cozinha montada, toda a parte de casa de gás, toda a parte de saída de emergência, toda a parte que tinha sido estruturada. Eu tinha gasto no prédio que não era meu, em torno de uns 80 mil reais nesse prédio, por acabamento e situações que eu tinha criado para poder criar esse bar, que era para ser lá. Inclusive tinha nome, se chamaria Ertrópico, seria uma casa de música e gastronomia latina, era uma casa diferente, com comidas diferentes, para poder buscar as pessoas da região. Era com esse foco que foi idealizado a casa. Como saiu essa lei, eu fui obrigado a transferir a papelaria para aquele lado de lá, com a cafeteria na parte de cima, e paguei, depois que eu tive que reformar de novo para transformar o que era o bar em livraria, eu paguei 40 meses de aluguel daquela sala onde eu tenho hora extra hoje, de quase 4 mil reais. Então, só de aluguel eu banquei quase 160 mil reais para poder ter o direito de vender bebida alcoólica num bar que se chama Hora Extra Café e tem como razão social Central de Cópias Rondon Limitada, porque era a razão que eu tinha antes, por conta de ter uma lanchonete lá dentro, e a minha cafeteria, que foi transmitida para o outro lado, eu não poderia vender nem os drinks de café alcoólicos, porque estava proibida a venda de bebida alcoólica em qualquer outro estabelecimento novo criado na região. Então, eu também tive essa... E tive que reformar a sala onde era a livraria, gastei mais um monte lá em cima para poder se criar isso. E, ao terminar o tempo ali, João, eu gostaria que me desse a oportunidade de falar um pouquinho mais também. Entrando aqui na lei, eu vejo duas dificuldades com a minha empresa nessa situação, e em algumas empresas lá em volta também, né? Algumas empresas já estão lá. Então, foi criada uma igreja, por exemplo, lá próximo a nós, né? Então, eu acho que, eu não sei como é que vai funcionar isso em questão do direito adquirido, né? Se eu já estou aberto nesse horário da manhã, se eu vou poder vender, se eu já estou lá e a igreja foi montar depois,
se eu vou ter o direito de continuar vendendo, porque senão se torna uma coisa bastante complicada. Senhores, vejam bem, numa situação onde hoje existe de tudo, existe mau caráter para qualquer situação, e os senhores sabem muito bem disso, ou uma pessoa pode montar uma outra casa aonde a minha empresa ou a empresa dos nossos amigos aqui sejam concorrentes, ele pega uma igreja qualquer de um amigo qualquer de qualquer lugar e manda montar do lado, e aí o cara faz lá um... Sérgio, só um minutinho para ir, até para as demais pessoas que forem se manifestar, você pode pedir, olha, gostaria que suprimisse essa parte desse artigo, retirasse. Então, as propostas são desta forma, como o Wesley, né? Nome difícil. O Wesley propôs a manutenção da lei anterior e estabelecimento de um comitê. A gente vai avaliar colocamos em votação. Você pode sugerir supressão dessa exigência da questão dos 100 metros de comunidade. Direitos adquiridos, João. Eu acho ou que então, a igreja vem depois, se implantar a quem já estava, quem vai entrar depois então, se engaja na lei. Eu acho essa que sua proposta vai ser anotada. E eu tenho mais uma ainda. Pode ficar à vontade. E eu tenho mais uma. As propostas podem ser quantas o senhor entender necessário. Essa seria uma proposta. A outra seria a manutenção, porque eu acho sacanagem, por exemplo, como não por uma situação minha, também de interesse em vender futuramente qualquer um dos meus negócios, mas, por exemplo, nós temos lá o Moacir, que é nosso vizinho lá, e companheiros lá, né? Eu, por exemplo, faço refeição no restaurante dele volta e meia, então a gente não tem muito esse negócio de concorrente, eles fazem serviço na minha empresa, então a gente se lida muito bem com isso. O cara está lá praticamente há 20 anos. O dia que ele for vender o negócio dele, se ele for vender o negócio dele e não puder vender bebida alcoólica, tudo que ele investiu na vida que está ali, ele não ganha bem nenhum. Então é uma coisa assim, eu acho que é sacanagem. Por isso que eu acho que essa nova lei dá o direito de vender. Então isso facilita também. E uma outra situação é no artigo 5º, no número 2 lá, aonde diz que apenas para o referido evento, né? Se eu tenho um comércio, por exemplo, como é o meu caso, eu tenho alguns dias de eventos, vamos supor a Quintaneja, no qual o universitário que está à minha frente, ele tem aula até às 10h30, 11 horas da noite, e na quinta-feira, à meia-noite termina o horário. Então, que não ficasse restrito apenas ao referido evento, que pode ser permanente também. Eu posso pedir no poder público a todas as quintas-feiras, desde que eu tenha o controle de portaria, desde que eu tenha todos aqueles requisitos que se coloquem e que o município veja que eu estou oferecendo segurança para essa pessoa que esteja frequentando o meu estabelecimento, que ele também seja prorrogado no horário permanente e não só apenas para o referido evento. Doutor Giovanni, foi possível captar a proposta? Gente, aqui nós estamos... posteriormente nós vamos colocar em debate, discussão. Inclusive, só se inscreve aqui com o Giovanni, você depois... Sim. Por favor, seu nome... É Raul Alexandre da Silva. A minha construção está em andamento ainda, não está aberto, né? Você futuro empresário desse setor. Vai ser choperia, danceteria e salão de eventos. E só colocando o que o Sérgio colocou aqui, vamos supor, como ficaria esse negócio do pós-horário ali, vamos supor, 2 horas da manhã, eu preciso estender uma casa de show até 5 horas, 6 horas da manhã que seja. Toda essa autorização, esse alvará que vai ter que tirar, vai ser cobrado, vai exigir uma cobrança sobre isso aí, né? Se eu já tenho o alvará, então isso aí também teria que ver isso, né? Vereador Hilário. Apenas para complementar, os estabelecimentos estabelecidos já em Marechal Rondon por intermédio de alvará, desde que tem já acústico, já está um alvará anual. Você não há necessidade de fazer para novos eventos. Os novos eventos são para festas de comunidades, essa é a diferença.
Então, cada comunidade que vai fazer um evento e ela pede uma procuração de prazo, ela tem essa determinação. Aquela procuração só serve para aquele dia daquela entidade. Agora, o estabelecimento com CNPJ constituído, que já está no alvará, dizendo que é evento noturno, que é shows, isso, aquilo, que já tem som a custo, não é só para um. Isso já está instituído no próprio alvará da prefeitura. Só para esclarecimento. Ok, muito obrigado. Passamos a palavra a Elisângela. Boa noite, sou Elisângela Cabreira. A minha questão é sobre o artigo 10, sobre a proibição, né? Como o colega ali falou, sobre as leis que protegem as crianças e os adolescentes, né? Então, assim, eu acho assim, esse horário, por exemplo, a gente tem restaurante. O nosso estabelecimento não tem bagunça, por exemplo, de pessoas alcoolizadas. O nosso carro-chefe é alimentação, comida, lanches, né, pizza, pastéis. Então, é isso. Então, ninguém vai lá para sair, digamos, bêbado, né? A pessoa, ela toma uma cerveja, outra. Então, a minha dúvida é assim, por exemplo, das 6 às 19 horas eu não poderia. Então, no caso, como eu funciono como restaurante, no meio-dia eu não poderia, então, vender uma cerveja, digamos, para o meu cliente. Então, essa é a minha dúvida. Eu acho, assim, que ficou bom eu abri em 2010 e a Lei 3808 prejudicou muito o alvará. Eu venho enfrentando muito problema, né, por conta disso, né. Então, eu acho, assim, bastante coisa mudou. Só a minha dúvida é nesse horário, né? O porquê dessa proibição. Né? A sua sugestão é que se fosse suprimido esse horário das 6 às... Exatamente. O artigo... que fosse... O artigo 10 seria isso? O artigo 10. Tá. O artigo 10 está mencionando... Então, o artigo 10, das 6 às 19 horas. Fosse suprimido. Doutor Giovanni, por favor, só anote essa... Ok. Então, das 6, suprimido a questão das 6 às 19 horas. Posteriormente, todas essas propostas nós vamos colocar em discussão, até em debate, em votação entre as pessoas presentes. É interessante fazer um processo bem democrático e ouvir a manifestação. Concluiu, Elisângela, mais alguma observação? Concluído? Vereador Hilário? Mais uma vez, só para nível de melhor esclarecimento, o artigo 10 está determinando que fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais das 6 às 19. Está tirando das 16 às 19, só que daí fica proibido o dia todo. Fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas o dia todo, é isso? Não. Ou você gostaria de vender? Aí sim, então a informação está incorreta. Talvez a tua não está mencionando suprir as 6, porque se tirar das 6 às 19, não pode se envolver em horário nenhum. Então seria assim, ou suprime o artigo 10 por inteiro, ou senão, o que você está sugerindo é que na realidade não se vende bebida alcoólica nem horário, nem das 6 e nem das 24. Ao contrário, a sua proposta é ao contrário. Então, seria a supressão do artigo. Sim. Na verdade, sim. Seria essa... A lei anterior proibia... Sim. O dia todo. Essa lei, a partir das 19, fica autorizada. Exato. Então, mas a sua sugestão é de que seja suprimido o artigo como um todo. Sim. Porque no caso... horário de... seria, no caso, horário de almoço. E também, no caso, por exemplo... eu estou proibida, você entendeu? Fica... Doutor Giovanni, doutor Vitor, nós temos assessoria, só apresentar para você, além dos vereadores que já são conhecidos, o doutor Vitor, que é o procurador jurídico da Câmara de Vereadores de Marechal Rondon, e o assessor jurídico da presidência, doutor Giovanni.
E essas propostas todas, lembrando mais uma vez, o objetivo da audiência pública, é ouvir vocês e dentro da legalidade, conforme colocou o Wesley, aí nós temos que tomar uma preocupação que existe uma legislação estadual, uma legislação federal e nós temos que obedecer à lei. Sim. Dentro do aspecto legal, nós temos que fazer a adequação dessa lei com as propostas. Então, Entendi. basicamente, a supressão do artigo ou então flexibilização para comercializar entre o meio-dia e 1h30 da tarde, seria isso? Não sei se é possível, mas fica anotada Sim. a sugestão. É porque não seria só no nosso caso, tem vários, né? Tem o colega ali também, é restaurante, né? Tem o outro lá que também não veio, mas né, essa seria só a minha dúvida, né? Ou a questão do direito adquirido, que fica também a proposição. A questão do direito adquirido, até, Sérgio, o Supremo Tribunal já definiu aquela questão de monopólio. Então, eu não poderia ceder para você em outro estabelecimento, não poder fazer aquilo, que daí você teria um direito que o outro não tem. Esse debate também... essa questão fica meio estranha, né? Sim, eu acho que porque ela pode, e aí um outro estabelecimento que pode Sim. conseguir o alvará, não vai. Exato. Então, ou todo mundo pode, ou ninguém ou pode. Ninguém pode, exato. Então, é esse aspecto. Mas fica a sua proposição. Ou extingue, ou elimina o artigo, Isso. ou flexibiliza O horário, né? nesse horário. Todas as propostas, gente, não se acanhem em relação a dar proposta. Não significa que a proposta vai ser acatada, mas ela é válida, é importante e é necessária para que a gente estabeleça esse debate. E as pessoas que ainda não se inscreveram e têm vontade de se manifestar, ainda há possibilidade. Inscrito agora, Raul. Alexandre, repassamos a palavra. Eu queria terminar o que estava colocando antes. No meu caso lá também, eu estou fazendo um investimento altíssimo aqui em Marechal Rondon, né? Isso vai passar de 2 milhões de reais, brincando. E assim, eu sou contrário a essa alteração, né? No meu ponto de vista, eu acho que não há necessidade, por já existir essa lei de vender bebida proibida, vender bebida para menores. Então, na minha consentimento, eu sou contrário. Esta manifestação, então, do Raul, escrito Johnny Stum. Boa noite, eu sou proprietário da choperia Chopp Jones, a gente está há apenas 8 meses no ramo e também sou contrário a essa nova lei. Tanto que há uma reclamação do pessoal que os horários dos estabelecimentos comerciais fechem cedo no município, porque o pessoal passa, hoje está jantando mais tarde, uma vez, tempo atrás, o pessoal saía cedo nos comércios, cada vez está se estendendo um horário até mais tarde. Tanto que todos os estabelecimentos sabem que não pode beber bebida alcoólica para menor, a gente pede documento, tudo. No nosso próprio prédio, existem idosos morando em cima, nenhuma reclamação até hoje por causa de barulho, de som, de bagunça, de baderna. Como os restaurantes hoje atendem muita família, né? Trazem as crianças, tudo. Johnny, deixa eu auxiliar você. Existe uma lei de 2007 que já tem esse conteúdo. Nós estamos discutindo uma nova legislação. Nós estamos ouvindo sugestões para fazer algumas alterações nessa lei. Nós já temos uma lei que estabelece o horário. Nós estamos modificando, revogando essa lei e criando uma nova lei. O primeiro objetivo dessa apresentação desse projeto de lei, o primeiro objetivo foi a questão de 14 ou 15 empresários que têm estabelecimentos hoje próximos a Educandários e Marechal Rondon. É uma cidade pequena. E esses empresários, é uma decisão do próprio Supremo, que eu disse agora há pouco. Alguns podem vender bebida e outros não. Então a lei não resolve absolutamente nada do que disse o Leles em relação à preservação do menor. Porque não adianta um estar a 50 metros podendo vender com direito adquirido e outro a mesmo 50 metros, não 100 metros, não podendo vender por direito. Então nós estamos tentando pacificar. Ou todos podem ou ninguém, para se resolver. Essa é uma questão próxima aos educandários. Em relação ao horário dos estabelecimentos, o que já estava previsto na lei de 2007 foi mantido, que é meia-noite de segunda a quinta, sexta até as duas, sábado até as 2 da manhã. Se houver uma proposta dos empresários do setor de ampliar até as 3 ou até 1h da manhã, essa proposta pode ser colocada. Não garanto que essa proposta vai ser aceita, mas vai ser discutida e debatida aqui na alteração
dessa legislação. Então, nosso objetivo é exatamente ouvir essas propostas. Ou, se for contra totalmente essa lei, Contra a lei. a lei fica fora, mantém-se a lei de 2007, conforme ela já está estabelecida. Então, só para você se posicionar a respeito. Eu sou contra Contra essa nova legislação, mantém-se... A favor... Contra a antiga, a favor... Então, ótimo, obrigado. Então, temos esse esclarecimento, para que a gente possa se colocar. O Lelis, Lelis não é... Eslis, desculpa, Eslis, até eu aprender o nome direito, o Leslis já é favorável à manutenção da lei anterior. Olha o microfone para o Eslis lá. É a mesma situação, né? Ele é contra a lei anterior. Exato, tão interessante porque... É contra a nova. Tem que manter isso antiga, porque assim, vamos supor assim, eu estou construindo lá, igual o senhor já falou. Amanhã depois instalo uma igreja ali do meu lado, já tem na lei antiga, já essa previsão já existe. Questão de ordem. Hã? Questão de ordem. Garantir a fala. Por favor. Só colaborando com a explicação que o senhor estava dando, a atual lei, a atual lei que está em vigência, ela estabelece que esse estudo de prorrogação de horário é feito por tal comitê que não foi criado. Ou seja, esse comitê que estudaria é um comitê formado por partes do público, setor público, do privado, que poderia discutir isso, se é necessário ir até mais tarde ou não. Esse comitê está no artigo 7º da lei em vigência, que poderia estar discutindo esse assunto. Exato, até nossa assessoria nos informando que na redação da lei foi retirado o comitê, porque na lei anterior existia, mas o comitê nunca foi instituído e ele acabou nunca funcionando. Então, mas há uma proposta de se colocar o comitê, de ser comitê realmente ser instituído, que hoje tem na lei, porém na prática ele acabou não existindo. E essa questão da igreja, a questão do hospital, a questão desses aspectos já faziam parte da lei, existem na lei vigente em Marechal Rondon desde 2007. Então, basicamente o que está se alterando é essa questão da flexibilidade dos 100 metros. Mas como é uma lei nova, todo esse assunto volta ao debate, volta à discussão, e é possível se promover as alterações se houver o entendimento da maioria dos vereadores e a sugestão dos senhores. Então, o Johnny já se manifestou. Temos o Moacir, que está inscrito aí. Boa noite a todos. Com a palavra, Moacir. João Marcos, só uma pergunta. Se é proibida a venda hospital 24 horas, é um hospital ou não é um hospital? Esse questionamento já foi feito, esse debate já foi discutido, se 24 horas é caracterizado ou não como hospital. Se houver essa caracterização, há prejuízos que tem estabelecimentos a menos de 100 metros. Então teria gente que não podia estar vendendo bebida hoje, né? Exatamente. Então eu sou proibido essa nova lei aí que prorrogue esse horário aí das 6 da manhã às 19 horas. Sou o contrário, eu estou 15 anos lá na Capelinha, nunca vendi para ninguém do Sereta, Criança Feliz, só atendo o pessoal universitário. Não vejo por que eu não posso vender. Os seus filhos frequentaram a Unioeste, se formaram lá, foram meus clientes. Então, não vejo nada que não pode ser feito. Sugestão sua é a mesma da Elisângela, suprimia o artigo 10 dessa lei que estabelece horários. Porque eu não vejo por quê. Porque eu comprei estabelecimento, pago hoje financiado. Então é uma coisa que eu ponhei no orçamento e isso eu preciso, né? Não é que eu vendo aí um monte, é muito pouco que eu vendo, mas é um atrativo que chama universitário, pessoal do centro que vem lá tomar uma cervejinha à tarde, que sabe que está aberto. Então, para mim, não é favorável. Agora, esse estendimento de horário à noite, um pedido pode ser feito, mas esse pedido aí, eu sou o contrário. Ok, então é a supressão do artigo 10. Estão sendo anotadas essas sugestões. Sim. Vereador Hilário, posteriormente o vereador Márcio, o vereador também, o Ari, que está conosco também, vereador Adriano, nós temos debatido bastante essa lei, e o vereador Hilário quer fazer alguns esclarecimentos, por favor, com a palavra. Eu queria retirar após o Luiz ter explicado a redação, eu queria retirar a minha segunda sugestão, ficando somente aquela primeira
Em relação ao artigo 5º. Já que não pode ser direito adquirido, se subtrai esse artigo para poder vender até o horário do almoço. Porque a questão é, o direito adquirido seriam em torno de uns 18 estabelecimentos que cairiam na lei. Só, Rosângela, só um pouquinho. Gente, nós, é uma forma nova de se fazer, nós estamos transmitindo essa sessão para o mundo todo, tá? E interessante que as manifestações sejam feitas no microfone, que senão só nós te ouvimos aqui, o pessoal que está em casa, no computador, e quando você tentar reassistir isso aqui, você não vai. Então, mas só repete a manifestação do Sérgio e da Elisângela em relação às suas manifestações. Superior artigo 10. Eu acho assim que essa nova lei vai ser favorável para todos os comerciantes neste ramo. Só vai ter que fazer uma alteração no artigo 10, né? Esse horário, lógico, eu entendo que tem que ter a proteção do... Já existe a lei que protege o adolescente e as crianças, né? Então, eu acho assim que esse horário, como todos falou, nenhum comerciante vai ser maluco de vender para uma criança ou para um adolescente, né? Todo mundo tem essa consciência. E hoje também as leis de trânsito, né, já proíbem até as pessoas também de beber. Então, eu vejo que hoje as pessoas estão mais conscientes com relação à bebida, né? Porque ele sabe, se ele beber, a polícia vai pegar ele e vai ser multado. Então, onde que dói no bolso, ninguém vai querer, né? Então, as pessoas estão conscientes. Eu acho assim que, para beneficiar todo mundo, o artigo 10 é a única coisa que teria que mexer. Obrigado. Ô, Sérgio, antes de você ainda, só um minutinho, o vereador Hilário aqui, que ele já está me pedindo a palavra há bastante tempo, e ele pretende contribuir para esse debate e, posteriormente, a manifestação das demais pessoas que estão inscritas. Vereador Hilário. Talvez muitos de vocês, proprietários, comerciantes do ramo de bares, lanchonetes e demais similares, talvez uma preocupação muito grande de vocês de uma lei criada em 2007, dia 26 de outubro de 2007, nós estamos em 2015. Na época eu era vereador, e eu até discuti essa lei com algumas pessoas, inclusive os autores da lei, e o que ocorre? Nessa lei hoje está se apresentando uma nova modificação. Eu já era contra aquela lei sancionada em 2007. Primeiro, o Wesley se colocou a questão hoje da fiscalização. Teve um caso correspondente à pertinência do horário. Nós temos a própria determinação hoje, perturbar alguém no trabalho no sossego alheio, no artigo 42 das leis de contravenções penais. Para vocês terem uma ideia, indiferente do horário, artigo 1º, com gritaria, né, perturbar alguém ao trabalho ou sossego alheios, com gritaria, algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, provocando ou não, procurando impedir barulho, produzindo por animais que têm garra. Então, na verdade, no artigo 3º, abusando de instrumentos sonoros. A própria lei de contravenções penais já diz que é proibido, indiferente de qualquer horário, indiferente de qualquer situação. Aqui nós estamos colocando que seria de segunda a sexta-feira na lei anterior, a quinta-feira até meia-noite. Podemos exercer até 1 hora, dependendo do consenso de vocês. E é claro que a opinião de vocês, ela não é ainda uma definição, passa ainda pelo crivo dos vereadores. E menciono aqui que cada um dos vereadores seria retirar toda essa lei e ainda anular a lei anterior. Uma grande maioria dos vereadores seria já nessa composição, dando a liberdade, porque a concessão deve lá, porque o próprio lei da contravenção penal já diz isso. Nós temos também, liguei hoje, quem que faz a fiscalização? Fiscal de postura, nós temos 2 fiscais de postura na prefeitura, nunca foi cumprido, nunca foi exercido a lei, só teve uma situação que o Wesley colocou, que foi com o fiscal de fazenda, que teve um caso, mas se perdurou na justiça. Mas nós temos também o Estatuto da Criança, que já diz que é proibido vender bebida alcoólica, cigarro para crianças, para de menores. Não precisa ser em frente da escola, talvez sim alguém lá que vai vendo uma bebida para ele, não precisa ser o estabelecimento, se a criança quer, ela vai em casa, ela toma, ela pode estar a 50 metros. Eu acho que eu defendo o direito de vocês. Eu também acho
que não tem que criar regras, algumas regras, eu acho que tem que dar liberdade, cada um saber o que se faz. E não é um estabelecimento que vai impedir da criança dela beber. Ela pode morar em frente da escola, ela vai lá e bebe. Ela pode ter em casa o seu pai bebendo, que nem o vereador Márcio já colocou antes, numa discussão que nós tivemos aqui. Puxa vida, até o pai, né? No domingo, quem que não toma uma cervejinha em casa, faz um churrasquinho, tem a criança ou adolescente lá e fica vendo o próprio pai consumindo a bebida alcoólica. E nessa sugestão, está dizendo do artigo 10, suprir todo ele, tirar todo ele. Tirar todo ele. Cria essa liberdade. E nós temos também o artigo 11, que é uma sequência do artigo 10, suprir esses dois. Eu acho que dentro desse horário, se nós analisarmos até hoje, para as casas, que nem mencionado, está autorizado devido ao alvará na prefeitura, Sérgio, da mesma coisa, com acústico, desde que você não perturbe o teu. Você pode ter qualquer som acústico, se porventura você estiver ainda prejudicando o vizinho, ele vai no Ministério Público e ele manda fechar. Não é a lei municipal que vai fazer. Então essa decisão já é uma determinação quase, até em conversa com o presidente dessa casa, o vereador João Marcos, também está coerente nessa retirada do artigo 10. Talvez nós ficamos aqui 1, 2, 3 horas, já existe esse consenso, tentou melhorar a lei, mas ela ainda pode ser melhorada. E já é um consenso aqui para nós vereadores, suprir o artigo 10, tirar ele na integralidade e também o artigo 11. E se vocês entenderem que pode haver uma prorrogação, digamos, de segunda a sexta, meia-noite, não é para nós, a lei ela pode existir, mas se vocês criarem perturbação, o Ministério Público, qualquer um vai igual fechar o teu estabelecimento. Só menciono isso. A lei nunca foi, diga até hoje, cumprida. Tanto que o prefeito, na época, era o prefeito Edson Vaz. O prefeito, ele não sancionou a lei e ela veio para a Câmara sancionou a lei. Então, por isso que ela nunca foi, ela nunca teve o devido valor. Então, da minha opinião, como é, suprir o artigo 10 e suprir o artigo 11 na sua totalidade. Sérgio, estava se manifestando com a palavra. O artigo 11 é o que cancela a lei anterior, não é isso? Não, o 12º. O artigo 11 ele se reporta ao artigo 10. Concessão do alvará desde que cumpra as exigências do artigo 10. Eu sou a favor porque nesse momento ali de poder ampliar o horário, João, no meu estabelecimento, por exemplo, eu tenho portaria, né, os dias que vão ter quinta-feira e sexta-feira, eu tenho portaria onde a pessoa se cadastra com telefone e RG para poder entrar. É proibida a entrada de menor desde que não acompanhado com os pais. E eu, João, eu tenho uma filha de 14 anos de idade. Eu prefiro a minha filha tomando uma cerveja lá no Moa, ou lá aqui na outra vizinha, ou em qualquer outra lanchonete do que numa república. Eu acho que ela vai estar mais segura numa lanchonete. Né? Então, até porque na república ninguém vai estar cuidando disso. Na minha empresa, João, e eu preciso dizer isso, em 1 ano e meio que eu tenho ela aberta, nunca houve um empurrão dentro da minha empresa, graças a Deus. Né? E eu gostaria de tirar o artigo, porque o Luiz me explicou como é que funciona, que era só para eventos, como o Ila comentou antes, e que para estabelecimentos comerciais pode-se requisitar o aumento do horário. Porque, por exemplo, João, um comércio da cidade, eu gostaria que os vereadores entendessem isso, num horário de verão como é agora, o futebol passa depois das 10 da noite. Dependendo do que se acontece, o jogo termina depois da meia-noite, quarta e quinta-feira, aos 40 minutos do segundo tempo, eu desligo a televisão, fecho a porta e mando todo mundo para fora. E aí? Eu apanho ou o quê? Então a gente tem que ter um consenso sobre isso, porque todo mundo vai dormir mais tarde nesse horário de verão. Então a gente teria que ter uma flexibilidade aí nesse horário também para os comércios, e por isso eu acho interessante esse artigo. A palavra agora ao José. Você me escreveu? Popular Paraguai, né? José fica difícil. Boa noite. Só um minutinho para ligar o microfone. Agora sim. Boa noite a todos, então. João, só queria completar o que o colega aqui falou. Eu acho que esse horário poderia ser um pouco mais esticado. Eu também tenho um comércio que é também com vendas de bebidas,
E que nem ele falou hoje, no futebol, acaba praticamente meia-noite. E depois que acaba, o cara fica comentando, principalmente se o time perde, se o time ganha. Então dificilmente você vai conseguir fechar meia-noite. E se acontecer de você não conseguir fechar meia-noite e passa um fiscal, e daí? Vai dar problema pra gente. Então, a minha parte, eu gostaria que, se pudesse, se fosse possível, que alongasse pelo menos até a 1, e na sexta, que 1 hora a mais cada horário, cada dia da semana aí, na sexta-feira até as 3, que nem você sugeriu antes, eu achei uma ótima ideia. E durante até a quinta, pelo menos até 1. Essa é a minha opinião. Senhor presidente. Uma sugestão de dilatar até 1 e das vésperas e final de semana até as 3. Seria até meia-noite, mas que vá até... Fica... É ótimo. Senhores, nós vamos lembrando que são propostas que posteriormente nós vamos colocar em votação, e como disse o vereador Ila, mesmo acatadas aqui essas propostas incluídas na ata, não significa que vão se tornar lei, porque depende do crivo dos senhores vereadores, mas é interessante ouvir para esse debate. Vereador Adriano, quer se manifestar? Temos ainda mais 2 cidadãos aqui que estão inscritos para a manifestação. Vereador Adriano. Só para esclarecer para a comunidade, e depois que o Ila falou também já clareou um pouco, agora a discussão se torna, para nós afunilar um pouco, porque senão nós vamos ficar aqui até 9, 10 horas, e a discussão vem na questão de aumentar um pouco o horário, né? O artigo 10 e o artigo 12, né? Que essa lei elimina a outra, entendeu? Não adianta alterar, muitas vezes se fala em alterar o artigo 10º, essa lei elimina a outra. Então, só para clarear para a população, então o artigo 12º, que ele elimina outra lei. Então, como sugestão, não sei, as opiniões são as mesmas, exceto o fiscal, lógico. Nós temos que ter a preocupação também com as crianças, de arrumar alguma forma até de punir com muito mais vigor as empresas que vendem para menores de 18 anos. Nessa lei, a minha sugestão é que as multas se tripliquem ou 5, 6 vezes mais, né, para os estabelecimentos que vendem para menores. Então, essa é a minha sugestão, né? Nós estamos discutindo isso aqui há vários dias, como o presidente já falou, temos as pautas bombas aí, então é um final de ano bem difícil para nós. Vemos presidentes de comunidades aí, para as comunidades, igrejas, praticamente não muda nada, né? Que para fazer uma festa tem que pedir autorização, vai lá, tira o alvará, tem horário, enfim, isso não muda nada, que as leis, quem não mexe muito com elas, muitas vezes confunde. Então, só para esclarecer, vejo representantes de São Bernardo aí. Só para esclarecer, a 12 elimina a lei anterior. Então, o Nilson Rocha, com a palavra. Só o microfone aqui à frente. Boa noite a todos. Eu sou o Nilson Rocha, da In-House, e venho aqui para concordar com essa nova lei, por razão que eu também fiz um investimento alguns anos atrás, aí quando o Corpo de Bombeiro ocorreu um acidente em Santa Maria, e fui pressionado, então, ao meu comércio se manter aberto para ter um isolamento acústico, e me adequei dentro dessas necessidades que hoje eu vejo que tem um debate aqui, e muitas pessoas querem que talvez se estenda o horário. Eu acho que os anos se passaram já, 2007 para 2015, então eu penso que sou em favor da lei, mas que as pessoas que vão se adequar ao trabalho que pretendem fazer. Por exemplo, tem um investimento aqui de 2 milhões do meu colega, eu tive um investimento altíssimo na época para isolamento acústico, enfim, adequação de corpo de bombeiros, e tem muitos comércios dentro da cidade que estão fazendo eventos e não tem nada. Simplesmente querem chegar por razão que tem um jogo ou alguma coisa nesse sentido e estender seu horário. Pode estender, esse é o projeto, mas tem que se adequar, porque senão eu invisto, sou prejudicado com isso,
E então tem aí uma bagunça. E parece que o projeto vai funcionar uma lei para que isso se funcione organizadamente. Achei boa a ideia, gostei. Já tinha acompanhado isso já em 2007, só que não estava sendo cumprida. Então, vim aqui em favor para que cumpra a lei. Se eu investir, tem que ser cumprido. Se ele vai investir 2 milhões, amanhã, na frente dele, o outro não investe nada, vem lá, ou a igreja se instale na frente do outro comércio, como já foi o outro parágrafo aí da lei, do artigo. Então, seria essa a minha palavra. Eu sou em favor, mas para quem faz um investimento no município, também tenho respeito a isso. Muito obrigado. A manifestação no Nilson até ela corrobora do Esles lá de que esse comitê funcione, né? Para se fazer a prorrogação de horário, você tem que estar adequado ao que as exigências que estão previstas na lei. Mário Cheiro Verde. Boa noite a todos. Bom, a lei, acredito que até o 10º artigo está tudo ok. No caso, meu favor, meus colegas vizinhos ali. Então, a minha sugestão que é retirar do artigo 10º e o artigo 11º. Em vista que também eu adquiri o meu estabelecimento agora há pouco tempo e praticamente ali 4 meses depois, uma igreja veio e se estabeleceu em frente ao meu estabelecimento. Então, adquiri um estabelecimento que até então podia estar vendendo bebida alcoólica, ele fica a mais de 100 metros do local, dá em torno de 102 metros. O meu alvará permite que eu venda a bebida alcoólica, só que daí chegou uma igreja depois e se estabeleceu ali na frente e acaba me prejudicando. Então, eu sou a favor da retirada do 10º artigo e 11º artigo. A questão das igrejas e hospitais é até uma questão para os próprios vereadores. É que nós temos, além das igrejas tradicionais, essas igrejas menores que se instalam em salas alugadas. E nós todos são iguais perante a lei. Nós não podemos diferenciar esse aspecto. Até um dos nossos assessores sugeriu a proibição da instalação de igreja mesmo 100 metros do mar. Seria a inclusão numa lei, mas fica difícil você discriminar, não podemos. Então, até os vereadores já também estão preocupados com esse aspecto, é um assunto que vai ser avaliado com profundidade e também essa questão dos estabelecimentos hospitalares em Marechal Cândido Rondon. Solicitou ainda mais uma vez para a manifestação o Wesley, dessa vez acho que eu acertei o seu nome, fiscal fazendário da Prefeitura de Marechal Rondon. Meus parabéns, por ter acertado o nome. Só queria registrar, assim, que eu acho que foi válida a audiência pública. Eu tive conhecimento disso já semana passada, me prontifiquei a vir, fiquei fomentando para os meus colegas também participar. Perguntei para o meu chefe se eu poderia falar em nome do Poder Público. E vejo, assim, a discussão é boa, acalorada, mas eu vejo que é unilateral. O pessoal faltou da presença dessa discussão entes muito importantes como o Ministério Público, o Conselho Tutelar, os diretores de escolas, associações de pais e mestres, associações de moradores. Eu acho que esse debate poderia ser um pouco maior. Eu vejo que foi unilateral, assim. Só tem os empresários aqui e o ponto de vista deles é que a gente faça um retrocesso, né? A gente retira o artigo 10, que proíba a venda de bebidas alcoólicas a menos de 100 metros, desfazendo da proteção de um bem maior, que é o jovem e adolescente, que é protegido pelo ECA, pela Constituição Federal e pela Declaração dos Direitos da Criança, do Jovem e do Adolescente. Às vezes eu concordo com você em gênero, número e grau, mas eu já propus uma lei, e essa lei, por sinal, está engavetada e não prosperou. Eu acho que resolveria muitos problemas em Marechal Rondon a proibição do consumo de bebida alcoólica em locais públicos. Eu acho que quem bebe dentro do estabelecimento não incomoda, mas o beber na calçada, beber na rua, nós somos vizinhos lá no prédio da Difusora e não nos incomodamos nunca com o estabelecimento da Dine House que está aqui representado. Mas as pessoas que ficam no outro lado da rua,
que nem entram no estabelecimento dele, mas estão ali bebendo, consumindo bebidas quentes, uísque, conhaque ou outras porcarias. Isso dá o incômodo é terrível. Então ele fez um investimento maravilhoso, a pessoa paga o ingresso, entra lá dentro, ninguém se incomoda. Mas a pessoa que não incomoda, que fica ali do lado de fora, perturba ele e perturba também os demais, e perturba o sono, perturba todo cidadão, mas essa lei não foi entendida e, infelizmente, eu mandei ofício para 300 associações e estabelecimentos e a maioria, pasmem os senhores, concordância eu tive do comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar de Cascavel mas muitos órgãos e entidades de Marechal Cândido Rondon manifestaram discordância em relação a essa legislação, que resolveria muito esse impasse, né? Mesmo numa loja de conveniência, a pessoa compra ali, fica fazendo barulho, carro com som alto, bebendo na calçada, nas praças, locais públicos em Marechal Rondon. Infelizmente, como nós somos democráticos, né, vereador Martins? Ouvimos a população e a maioria da população se manifestou contrária. É triste. Seria um avanço. E até o Tribunal de Justiça, a lei Cascavel existe, declarou inconstitucional. Se for lá bem, nos países de primeiro mundo, se for na praia, com a latinha de cerveja, você acaba sendo punido. Aqui no Brasil, infelizmente, não é esse entendimento. Então, acho que dentro do estabelecimento, conforme colocou o Sérgio ali, o proprietário vai responder. Se pegar um menor bebendo ali, não precisa, vai para a cadeia, vai responder Ministério Público, uma multa caríssima. Então, dentro do estabelecimento, não é o proprietário. O preocupante exatamente é do lado de fora e nós não conseguimos legislar a esse respeito, porque a sociedade, como hoje, não compareceu. O pessoal representa, os empresários interessados estão aqui e o restante da sociedade que você mencionou bem, infelizmente, não compareceram a esse evento. Sérgio, microfone, por favor. Vou falar tantas vezes, mas nessa situação de que as pessoas tivessem voz aqui, para que você tenha uma noção, eu fiz uma propaganda na minha empresa, imprimi isso dizendo que hoje ia ter audiência pública aqui, preguei isso dentro da Unioeste, as pessoas podem ir lá participar lá dentro do campus, eu preguei isso lá dentro, que hoje teria audiência pública, para que o universitário viesse aqui e dar a voz, porque eu recebo muitas críticas por questão de fechar, e as pessoas ficam metendo a boca, e aí critica todos os vereadores, onde já se viu fazer uma lei como essa, e hoje que teria uma palavra aqui, inclusive, viu, João, dei um incentivo para o pessoal, falei, ó, se vocês conseguirem levar uma galera que veio lá, pelo menos 20 pessoas, eu garanto uma caixa de cerveja para vocês depois. Economizou. Porque vocês têm que ter voz, cara. Vocês têm que dizer o que é que vocês desejam para o município. E mesmo assim o povo não veio. Mas eu quero parabenizar os vereadores, João. Eu acho que é um posicionamento democrático, moderno, é uma visão e acho que tem que punir quem vende bebida para de menor mesmo, sabe? E eu gostaria de parabenizar também as pessoas da fiscalização. No quanto eu fui abrir minha empresa, João, não tive nenhum bloqueio, nem de bombeiro, nem da fiscalização municipal, todos eles ecléticos, com tranquilidade, avisando, olha, você tem que fazer isso, daqui 30 dias eu volto para ver. Então, realmente, parabéns, pessoal. Obrigado. Jairo, do Posto Tonim. Boa noite a todos. Sou Jairo, gerente do Posto Tonim. Referente à lei, respeitando a opinião de todos os colegas, eu sou totalmente contra o artigo 10º, que define horários de vendas de bebidas alcoólicas. Questão de igrejas também, totalmente contra, porque se não pode vender perto de uma igreja, a igreja também não poderia vender no evento da igreja bebidas alcoólicas, se for nesse sentido. Porque no evento da igreja ela pode vender e eu perto da igreja não posso vender no horário que a igreja tem alguma coisa. E meio que eu sou membro da igreja também, então eu totalmente contra a questão de horário também, porque senão eu teria que dispensar funcionários. Quer dizer, eu ia estar demitindo funcionário porque ia diminuir o movimento na minha conveniência, sendo que eu tenho clientes que vão comprar bebida alcoólica em qualquer horário, porque tem pessoas que trabalham em vários horários diferentes. Tem pessoas que param de trabalhar 3, 4 horas da manhã, o cara, vamos dizer, de manhã cedinho, ele vai lá, pega, porque o horário dele descansa é outro. O cara tem eventos para ir, alguma coisa assim. Eu sou totalmente contra a parte da lei, na parte do artigo 10, que eu acho que tem que ser exclusa, o 11 também. Porque eu também tenho o colégio SESI, que é próximo ao posto, só que todo mundo sabe que a lei já diz, é proibida a venda de bebidas alcoólicas e cigarros para menores de idade. Nós exigimos, quando vem alguma pessoa que você não conhece, que tu tenha suspeito que seja menor, que seja apresentada identidade.
Se a pessoa não apresenta, não é vendido, então a lei já é clara. Concordo com os colegas que falaram que tem que aumentar a pena para quem vender para menor de idade. Eu acho que essa seria a melhor trajetória. Questão de perto do hospital também, eu conheço muitos, vamos dizer, que já tinham a venda anterior a surgir o hospital, alguma coisa nesse sentido. E que nem alguns comentaram, acho que nenhum enfermo vai sair lá e vai tomar uma, né? Então, ou alguém levar para o cara lá dentro alguma coisa assim. Acho que não podemos prejudicar alguém que já tem um comércio lá, que está empregando alguém, colocando algumas normativas que eu acho que não concede, né? Então eu sou contra o artigo 10º por completo e o 11º também. E eu só, que nem vocês comentaram, lamento não ter uma participação maior da população num negócio desses. Vamos dizer, é interesse de toda a cidade. E praticamente vem alguns empresários só e população ninguém vê no interesse que é de todos. E eu agradeço a oportunidade a todos. Obrigado. Obrigado, Jairo. Ouvimos a comunidade. E antes de colocar em votação essas propostas, eu vou abrir o espaço para os vereadores se manifestarem. O vereador Márcio, que está aí acompanhando atentamente, também já vem debatendo há algumas semanas essa lei. Vereador, com a palavra. Vereador que preside a presente audiência pública, colegas vereadores, funcionários, comunidade de maneira geral. Quando nós, vereadores, legislamos, nós temos que tomar o cuidado que a nossa lei não vale para a sede. A nossa lei vale para todo o município. E neste caso em particular, existe uma peculiaridade muito interessante. Se nós sairmos da sede e formos para os distritos, é igreja, bar e colégio. É um pertinho do outro, porque o distrito é pequenininho, ele é construído assim. E mais uma particularidade é que nesses distritos, na grande maioria, residem agricultores. E nós sabemos que agricultor, quando tem que plantar, o vereador Adriano é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele não tem hora para começar, nem hora para parar. Quando ele tem que colher, também é assim. Quando ele tem que passar o herbicida, quando ele tem que passar o fungicida, ele faz isso. Então ele trabalha muito em determinados períodos do ano. E aí, se nós aprovássemos a lei nos termos como ela foi apresentada, o agricultor que trabalhou a noite inteira e de tarde quer tomar uma cerveja, ele não pode. Nessas pequenas localidades. Porque, se eu não me falho a memória, quase todas elas têm estabelecimento comercial perto de escola. Na forma como a lei foi apresentada, permitindo a venda de bebida alcoólica no estabelecimento comercial a mais de 100 metros e proibindo a menos de 100 metros, no meu entender, gera uma concorrência desleal. Porque o empresário está a 100 metros, não pode vender. Aí atravessa a rua, o seu concorrente pode. Pô, não é leal essa concorrência. O mais importante, na questão dos menores, que me parece que foi a intenção do legislador, o mais importante para o menor, primeiro, é a conscientização da população, a conscientização do menor na escola, na sua família, a conscientização do comerciante de que, se tiver dúvida com relação à idade daquele suposto cliente, pedir para que se identifique com documentação, se não tiver, não vender. Né? E a punição daquele que vende para menor. Nós não temos aqui esses dados do Juízo da Infância e Juventude sobre quantos casos nós já tivemos em Rondon de estabelecimentos comerciais que venderam para menores, mas eu acho que dificilmente o comerciante vai vender propositalmente sabendo que o cliente é menor. Não vai. Às vezes até o menor tenta ludibriar o comerciante, isso acontece. E às vezes passa despercebido. Mas má fé, eu acho que não existe. Então passa por educação, passa por punição daquele que não cumpre o que diz a lei. E nesse sentido, eu vejo a questão de igreja e questão de hospital, eu também acho que não é relevante. Eu acho que os estabelecimentos não devem ser proibidos de comercializar nesses horários de cultos e horário integral em hospitais, porque não... Neste caso, me parece que a intenção do legislador era a baderna, e não é o caso, já tem legislação específica para isso, né? A perturbação do sossego, ela existe sem horário determinado.
Porque perturbar o sossego e a ordem se dá em qualquer hora. Se ao meio-dia o cara está perturbando, liga no 190, a polícia vai lá, deveria ir até lá, tomar as medidas. Perturbar sossego não tem hora. Aquele que se sente perturbado, o cara não pode chegar ao meio-dia com um som no máximo na frente da minha casa. Está perturbando. Não pode. Então não tem hora para perturbar. Então, nessa rápida análise que eu lhes faço, duas as situações que eu vislumbro. A lei que vigora, me parece que o que nós podemos evoluir, eu estou falando na lei vigente, o que nós podemos evoluir é na questão dos prazos, dos horários de funcionamento. Eu acho que se a empresa, se uma danceteria, ela cumpre o que diz a lei, ela não perturba, ela tem isolamento acústico, para mim não muda nada ela funcionar das 2 da manhã ou funcionar até as 5. Você tem isolamento acústico, se não tem baderna para o lado de fora, não tem problema. Então, na lei vigente, me parece que o que incomoda os interessados é o horário de funcionamento e me incomoda o artigo 9º, que trata do monopólio, que eu acho que não pode existir. Eu acho que se o Sérgio tem uma empresa funcionando e um concorrente salutar quiser abrir uma empresa do lado, ele pode. Não vejo, isso é concorrência leal. Isso nós não podemos proibir. O colega investiu 2 milhões e fez uma danceteria e vem um outro concorrente e investe 500 mil. Se ele está dentro da normalidade, a gente não pode impedir. Nós temos que permitir aqueles que querem ajudar a desenvolver o nosso município. Então isso na lei antiga. Na lei nova, me parece que, na grande maioria dos que aqui se manifestaram, o que lhes incomoda é o contido no artigo 10 da presente lei. Então, em cima disso, a comunidade vai se manifestar. Aliás, inclusive, em Marechal Cândido Rondon existe uma portaria da Vara da Infância e Juventude sobre a postura do menor em eventos, em horários supostamente inadequados para que menores estejam transitando na cidade. Então, isso também tem que ser respeitado, né? E o empresário também sabe disso, que o menor não pode estar na empresa dele às 10 horas da noite sozinho. Né? Tem portaria no nosso município, portaria emitida pelo juiz da infância e da juventude. Então, assim, salutar essa audiência pública, importante que nós ouçamos a comunidade, os empresários. Gostaria que mais representantes da sociedade, de outras classes da sociedade organizada, se fizessem presentes. Infelizmente, se restringiu um representante do órgão fiscalizador do município e representantes do comércio, infelizmente. Mas, enfim, perto de outras audiências que nós tivemos, já é uma evolução. Já tivemos a participação de um número relativamente grande de pessoas, isso é importante, manifestação de todos eles. Mas o importante, como disse o colega da Dainhouse, desculpa, eu não gravei o seu nome, é que, aprovada uma lei, e isso obviamente não compete aos vereadores o cumprimento, né? A nossa função aqui é legislar. A fiscalização pertence a outro poder. Nós esperamos que o município consiga, porque a gente sabe que muitas vezes o vereador faz lei, e para o município também não é fácil fiscalizar. A gente tem que ter essa sensibilidade. Às vezes a estrutura governamental não é suficiente, mas a gente torce para que o nosso município consiga, na medida das suas possibilidades, também se organizar e se estruturar e consiga cumprir aquilo que a lei determina. Porque também acho que não é justo um empresário investir, se adequar ao que diz a norma legal, ou outro não se adequar e os dois continuarem fazendo a mesma exploração comercial, e daí eu também acho que a concorrência é desleal. Então, nesses termos eu quero expor os meus sentimentos, e depois, quando vier o novo projeto de lei, com suas emendas, para que nós analisemos com bastante cuidado, respeitando o interesse da maioria que aqui se manifestou. Sendo isso, eu agradeço, senhor presidente. Convidamos para fazer uso da palavra a vereadora Ari Hassan. Senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários desta casa e munícipes presentes nessa audiência pública. Para nós, como vereador, a gente ouviu tudo que cada um pensa, como cada um se posiciona. Nós temos nosso posicionamento também. Não vamos ficar redundante aqui, repetir muitas questões. Como o próprio vereador Márcio já disse, nós temos as comissões que vão depois, inclusive, reavaliar
o projeto com suas alterações devidas, mas dentro daquilo que nós havíamos já conversado com alguns vereadores, nós também somos contra, eu, vereador Irihanzo, sobre o artigo 10 e o artigo 11. Eu penso que ele não cabe em função de que tem outras leis de vários órgãos e vários setores protegendo. E nós vamos dentro da Comissão de Educação, Cultura e Ambiental, nós vamos estar discutindo nessa comissão e vamos estar dando nosso parecer. No demais, presidente, seria isso só nesse momento para declarar. Vereador Adriano. Nós já nos manifestamos anteriormente. Na sequência, acho que o presidente vai colocar em discussão e votação as alterações, as sugestões, não alterações, porque esse projeto, a não ser que o presidente, o autor, desculpe, desse projeto, acatando as sugestões, ele altere, senão cabe a nós, vereadores, fazer emendas no projeto. Então, já entendemos o pensamento da comunidade, vem mais ou menos na mesma linha que nós vínhamos conversando, que é um projeto polêmico e restringe muitas coisas. E dizer para a comunidade que sempre estamos atentos às questões e não esquecendo, que nem o fiscal falou, é a questão dos nossos menores, nossos jovens. Vocês são pessoas que têm a responsabilidade também de ajudar a fiscalizar e ajudar a denunciar. Então, não é porque se abre muitas vezes um espaço que a gente vai avacalhar. E se perceber isso, no ano que vem, que não pode ser a mesma lei discutida no mesmo ano vigente, no ano que vem nós já aqui na Câmara de Vereadores já podemos mudar, então vocês têm uma responsabilidade. Se a fiscalização do município vê que não está funcionando como tem que funcionar, nós aqui na Câmara, dentro de um ano, no máximo 2, nós também podemos fazer as alterações que têm que ser feitas. Então, parabéns, presidente, vereador Ila, Ari, Márcio saiu, e peço desculpas, eu tenho que sair, tenho mais um compromisso que era às 8, agora é 8h30, mas nós tínhamos também o compromisso com vocês de ficar aqui e ouvir o clamor que vocês têm. A gente sabe a polêmica que deu isso em 2007, não éramos vereadores, meu pai era vereador, e a gente acompanhou um pouco, e pelo que tudo indica, vai sanar uma vamos dizer assim, uma desigualdade que vocês têm para com alguns concorrentes. Então, sempre estamos à disposição. Vereador Irálio Hofstetter. Declina. Senhores, até eu acho que nós tivemos uma proposição do Eslis Paulo da manutenção da lei de 2007, mas unanimemente, pelo menos a maioria até colocaria em discussão, pelo nós conversamos até com a nossa assessoria, com os demais vereadores, seria a supressão do artigo 10 e seus parágrafos em relação a essa lei. Quem for favorável a esta proposição, por favor, levante as mãos, se manifeste. Então, a maioria favorável a essa suspensão. Senhores vereadores, está aí a proposta e nós peço a assinatura de todos os senhores, vamos elaborar uma ata desse evento e através da ata e dessa manifestação da opinião dos senhores, nós estaremos reformulando esse projeto de lei que provavelmente deve ser discutido e aprovado ainda ao longo deste ano de 2015 aqui na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. Então, unanimidade, a supressão do artigo 10 e também o artigo 11 remete-se ao artigo 10 e já resolve a questão das igrejas, questão dos hospitais e a questão relativa também ao horário. Nós vamos ter que reescrever este projeto de lei. Está aí a nossa assessoria, o artigo 11. O Executivo Municipal pode conceder novas licenças de funcionamento para bares, lanchonetes, casas de suco ou similares, independente da localização, desde que atendidos os requisitos e disposições contidas nessa lei, que são todas aquelas exigências. Então, o artigo 10 fica a supressão desse artigo. Posteriormente, a partir da nova redação, nós vamos dar uma ampla divulgação aos senhores que estiveram aqui. Eu acho interessante que todos
Deixem aí o telefone celular para contatos, e-mails, para que essas informações sejam repassadas aos cidadãos de Marechal Cândido Rondon. Conforme disse o Wesley, seria um debate, se tivesse mais diretores de escola, se tivéssemos pessoal do Conselho Tutelar, do próprio Ministério Público. O convite foi feito para os estudantes, para toda a sociedade. Hoje, o principal jornal de Marechal Cândido Rondon dedicou 2 páginas a esse assunto, mas eu fiquei, já o vereador Marcos disse, um número já maior. Nós já tivemos audiências públicas aqui totalmente vazias. Hoje, há pelo menos um número de empresários interessados, uma pequena parcela já compareceu ao Poder Legislativo. Lembrando, gente, é até interessante que as pessoas conheçam um pouco da função do vereador. Essa lei impacta o dia a dia, essa lei pode te dar lucro, pode dar prejuízo, pode prejudicar o seu negócio ou fazer com que ele prospere. Existe um arcabouço legal enorme que esses cidadãos aqui, através de uma procuração que vocês deram na urna, discutem, aprovam, rejeitam, modificam, conforme disse o vereador Adriano. Essa legislação. E a legislação nossa aqui vale. O Tribunal de Justiça lá, essa lei é uma lei válida. As leis municipais valem para a nossa vida. Então é interessante que nós tenhamos essa preocupação, que os cidadãos compareçam ao Poder Legislativo, compareçam às audiências públicas, deem a sua opinião, porque nós não impomos lei, nós ouvimos e elaboramos as leis conforme o interesse da comunidade. Infelizmente ainda o número não é significativo de participantes, mas no futuro eu tenho certeza que nós vamos participar em maior número. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, vereador Márcio, vereador Ari, vereador Hilário, agradecido pela presença, vereador Adriano, a toda a assessoria da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon, e nós declaramos encerrada essa audiência toda. A todos o nosso muito boa noite, muito obrigado.